as Escrituras. E é o princípio de causalidade por trás das Escrituras. Lembre-se, irmãos, quando você pega um texto como a segunda carta de Pedro, vamos lá, por favor. Segunda carta de Pedro 1, 20 e 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 a 21. Diz assim o texto: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja, irmãos, dizer que a igreja tem autoridade porque ela é mais antiga, não é estranha. Veja, nenhuma escritura foi, como diz o texto, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, mas nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens falaram movidos pelo Espírito Santo. A verdade revelada através de Cristo e dos apóstolos é a mesma verdade revelada no Antigo Testamento. Preste atenção nisso, irmãos. A verdade revelada por Cristo e os apóstolos é a mesma verdade revelada no Antigo Testamento. Não é? O mesmo evangelho pregado pelos apóstolos foi pregado no Antigo Testamento a Abraão. O mesmo evangelho. Como é que eu sei disso? O próprio Paulo vai dizer, em Gálatas 3, verso 5, não é? Que é exatamente o mesmo evangelho. Só para você pegar alguns textos clássicos para a gente, abra comigo lá, nessa sequência, Gálatas 3, por favor, verso 5 em diante. Gálatas 3, verso 5 em diante. Diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o quê? O Evangelho a Abraão. Então, o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Irmãos, quando em ti serão abençoados todos os povos. Um outro texto que declara abertamente que o Antigo Testamento, o Evangelho foi pregado, é o texto, por exemplo, de Hebreus, no capítulo 4. Vamos lá, por favor, Hebreus capítulo 4. E o texto diz assim, Hebreus 4, no versículo 1 e 2. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguém de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. O que são as boas novas, irmãos? É o Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas. Ele diz, olha, a nós também foram anunciadas as boas novas. Aí, mas veja, a nós aqui do período do Novo Testamento. E o Antigo Testamento? Como se deu com eles. Quem são eles aqui? Ele está falando do povo no deserto. Eles ouviram as boas novas como nós ouvimos as boas novas. O Evangelho foi pregado a eles. Bem, qual o ponto em questão aqui, irmãos? Ora, se Paulo pôde dizer que o Evangelho foi proclamado, não é, lá no Antigo Testamento, ele está anunciando isso de modo muito claro, e não precisa ler, mas anote aí 1 Coríntios 15, de 1 a 4, você vai ver lá Paulo dizendo exatamente essas palavras.
isso aconteceu de acordo com as Escrituras do Antigo Testamento. Isso ocorreu. Ele nasceu conforme as Escrituras, ele morreu conforme as Escrituras. Ele está dizendo que tudo o que aconteceu com Cristo foi de acordo com aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. A igreja não é mais antiga do que os escritos das Escrituras. Perceba, irmãos, embora o Novo Testamento não existisse no começo da era da igreja, do Novo Testamento, as verdades fundamentais do Evangelho foram proclamadas baseado nas Escrituras do Antigo Testamento. E a igreja do Novo Testamento nasceu das proclamações dessas verdades básicas, como estão anunciadas no texto. Entende? Foi o anúncio do Evangelho pregado na igreja neotestamentária, com base no que está escrito no Antigo Testamento, é que foi o que levou a igreja do Novo Testamento a ser estabelecida. Não tínhamos ainda o texto do Novo Testamento quando a igreja foi formada no Novo Testamento. Não tinha ainda. Um estudioso sobre esse assunto diz o seguinte, irmãos: havia um tempo quando a palavra de Deus não era escrita ou não tinha sido escrita, e que a igreja existia então. Mas não significa, portanto, dizer que a igreja é mais antiga que a palavra, pois a doutrina é a mesma quando a palavra não era escrita, como quando a palavra foi escrita. E que, veja, essa palavra é mais antiga do que todas as igrejas, porque a palavra de Deus é a semente da igreja. Perceba, a semente é sempre mais antiga do que a própria produção, a própria árvore que produz frutos. Ela antecede a tudo isso. Ora, o que está sendo falado é que, se você defende a tese, como nós defendemos, que a igreja surgiu também no Antigo Testamento, ela surgiu com base nas promessas de Deus. As palavras de Deus no Antigo Testamento, foi essas palavras que formaram o povo no Antigo Testamento, com o poder da salvação. E aqui, veja que é interessante, tem uma frase que o reverendo Ageu Magalhães usou recentemente, né? Ele diz assim: pouca patrística, né? Quando você conhece pouco da patrística, você rejeita o protestantismo. E quando você, mais ou menos assim, eu posso estar equivocado, mas a ideia geral é essa. E quando você conhece muito da patrística, você passa a amar e conhecer mais a igreja protestante. Ora, quanto conhecimento da patrística é pouco, você é católico romano. Quando você conhece muito da patrística, você é protestante. Qual a lógica dele? Pouco conhecimento da patrística, católico romano. Muito conhecimento da patrística, protestante. Por que eu estou dizendo isso? Veja, Agostinho, que é citado por eles, quando ele está numa análise de Atos 17:11, acerca dos crentes de Bereia, né, ele diz o seguinte, veja, irmãos, né, ele diz o seguinte, lá em Atos 17:11, ele diz assim, que escritura, ele fala em Atos 17:11, senão a escritura canônica da lei e dos profetas. Porque essas foram adicionadas ao Evangelho nas epístolas, nos Atos dos Apóstolos e em Apocalipse de João. Veja, ele diz, o que está lá atrás, a lei e os profetas, foi adicionado à Escritura, o que é aos Evangelhos, às epístolas, Atos dos Apóstolos e Apocalipse de João. Ele diz, o que está no Antigo Testamento foi adicionado a ele o que nós temos no Novo Testamento. O que você deve prescrutar, veja, ele citando Atos 17,
Paulo diz assim àqueles crentes: vocês são mais honrados porque vocês vão consultar as Escrituras para saber se o que eu estou dizendo é a verdade. E ele diz: o que é a Escritura lá? Ele diz: aquilo que nos foi entregue do Antigo e do Novo Testamento. É aqui que você consulta o que é a verdade. E como Paulo aqui reconhece literalmente isso, de que eles são mais honrados porque eles vão consultar nas Escrituras. Perceba as próprias palavras de Agostinho, reconhecendo essa realidade, né? É que existe um cidadão chamado Philip Blosser. Ele argumenta que a autoridade última da Igreja Católica Romana, não é? Que a autoridade última dessa Igreja Católica Romana, ela tem por base a determinação autoritativa do cânon, isto é, eles precisam dizer que eles têm autoridade sobre as Escrituras. As Escrituras vieram depois da Igreja. É fundamental isso para eles, porque essa tese é que os faz ter domínio, não apenas sobre o texto, mas sobre as tradições. Essa é uma tese fundamental. Perceba quais são os argumentos baseados em tópicos. Primeiro, veja, se os protestantes aceitam o princípio de uma inspiração especial, então os protestantes deveriam aceitar o princípio do governo especial, da identificação do cânon pela comunhão romana. É a tese dele. Ora, não tem um texto especial, então ele diz, é preciso reconhecer então que há também um governo especial pela Igreja Romana que determinou aquele cânon. Usa a palavra até identificou o cânon. Segundo, os protestantes aceitam o princípio da inspiração do cânon. Portanto, os protestantes deveriam aceitar o princípio também de que esse cânon é governado pela Igreja. Tem por autoridade a Igreja. Que vínculo é que eles fazem, irmãos? A palavra de Deus é inspirada. Mas quem foi que reconheceu isso? A Igreja. Eles põem uma relação direta. Se a Igreja reconheceu o cânon, logo a Igreja tem mesmo poder que o texto. Ela tem mesma autoridade que o texto. É uma relação estranha, né? A sua lógica, ela é falha, porque é baseada em premissas falsas. Veja, os protestantes afirmam sim acerca do princípio da inspiração especial, mas nós rejeitamos o princípio da identificação infalível do cânon. Nós reconhecemos sim o princípio da inspiração, mas rejeitamos o princípio da identificação infalível do cânon. O que implica, irmãos, é o seguinte, né, que, veja, qualquer protestante rejeita esse princípio. Enquanto nós possuímos evidências suficientes de que a Escritura é inspirada, isso é fato, não é? Nós temos toda a razão para crer que a Igreja Católica Romana, veja, não agiu de modo especial na identificação da infalibilidade do cânon. Por que a gente pode dizer isso, irmãos? Por que a gente pode dizer isso? Preste atenção em alguns pontos que eu quero frisar aqui para vocês, né? Lembre que se a Igreja Católica Romana ela organiza o Novo Testamento, certo? E aqui o Novo Testamento que eles vão dizer, porque certamente o Antigo Testamento não é, porque eles vieram depois, tá certo? Então, eles falam aqui do texto do Novo Testamento. Se Agostinho lá atrás afirma que o cânon ele é feito da lei e dos profetas que foram adicionados do texto do Novo Testamento, que é isso que Agostinho defende, logo, qual o papel que eles tiveram no reconhecimento do cânon do Antigo Testamento? Nenhum. Nós recebemos dos judeus isso. O cânon do Antigo Testamento foi dado pelos judeus. O texto que nós temos não foi dado pela Igreja Católica Romana. Consequentemente, não é dizer apenas que só o Novo Testamento, então? Por que não todo? Por que não todo? Agora,
A igreja agiu, segundo eles, de modo infalível no que diz respeito ao cânon. Agostinho escreveu, e aqui esse aqui é um texto de Agostinho, tá certo? Eu só estou pegando o resumo, mas é um texto mais longo. O resumo é o seguinte, ele diz o seguinte: se várias igrejas diferiam quais livros deveriam ser incluídos e quais deveriam ser rejeitados, a sua autoridade deveria ser tratada como igual. Isso é frase de Agostinho. Se havia igrejas que defendiam que não, esse livro não, outros diziam sim, então essa autoridade era tratada como igual. A implicação era que, embora, não é, era para ser dado respeito a um grande número de igrejas, especialmente aquelas que criam, não é, que se assentavam no lugar dos apóstolos, se eles discordassem sobre quais livros eram canônicos, essa autoridade era para ser tratada como igual. Essa visão é incompatível com a fé e a determinação infalível do cânon. Agostinho não defendia que havia uma visão infalível do cânon, porque haveria distinção entre as igrejas. Se havia distinção entre elas, elas tinham de ser tratadas como iguais. Então, qual a infalibilidade disso, irmãos? Qual a infalibilidade disso? Por que que é importante nós tocarmos nesse ponto, né? O Concílio de Cartago e o Concílio de Hipona canonizaram um livro. Sabe qual foi? Primeiro livro de Esdras, que o Concílio de Trento rejeitou. Ora, então eles canonizaram um livro e o Concílio de Trento rejeita o livro. Qual é exatamente a infalibilidade? Qual é exatamente a autoridade que eles têm? Nós não somos obrigados a agir, irmãos, de acordo com a falibilidade dos homens, né? Porque Deus escolheu usá-los. Deixa eu repetir isso aqui com um aspecto prático. Os judeus não foram instrumentos de Deus para o cânon do Antigo Testamento? Foram? Isso não tem dúvida, né? Isso não significa dizer que nós vamos seguir o que as gerações dos judeus posteriormente afirmaram é verdade. Não posso dizer que tudo que os judeus vão dizer na sequência é verdadeiro. Ora, nós recebemos o cânon, mas não estamos dizendo que tudo que eles ensinam, que os judeus ensinam, é verdadeiro. Aí você vai ter um monte de diferença entre eles. Por exemplo, nós não podemos imitar o pecado de Pedro. Pedro não foi um que escreveu a Bíblia? Escreveu um dos livros das Escrituras? Sim, mas Pedro pecou e foi repreendido. Mas não estou falando de Pedro antes do Pentecostes. Estou falando depois do Pentecostes, em Gálatas 2,14, quando Paulo vai repreendê-lo diante da congregação. Vamos para esse texto, por favor. A intenção aqui não é macular Pedro, mas mostrar, irmãos, que aquilo que é restrito ao cânon é aceito. Não é agora tudo o que ele fala fora disso deve ser aceito, porque ele fez errado e foi repreendido na sequência. Gálatas, capítulo 2, né? Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Diz assim o texto sagrado: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, veja que, qual argumento que Paulo vai usar? Ele não estava agindo de acordo com a verdade do Evangelho. Disse a Cefas, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentio, e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Ele foi repreendido por Paulo, diante de todos. Com que base? Do Evangelho. Com base? As Escrituras. Não era autoridade, Pedro, era de acordo com as Escrituras. Esse mesmo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: olha, ainda que um anjo venha e ensine outro Evangelho, seja anátema.
Veja as palavras de Agostinho comentando esse texto de Gálatas, irmãos. Veja as palavras de Agostinho, que é usado, ele é muito usado pelos romanistas. Não esse texto, obviamente. Ele diz assim, olha, pois na epístola aos Gálatas, né, que foi escrita, ele diz, como o resto das Escrituras, a doutrina da religião e da piedade, eles dizem que ele falou uma mentira. A passagem onde ele diz que trata sobre Pedro e Barnabé, quando ele fala assim, quando eu vi que eles andavam não corretamente de acordo com a verdade do Evangelho, pois enquanto eles, veja, enquanto eles desejavam defender Pedro do erro e ao mesmo tempo tentar protegê-lo, não é, daquilo que ele havia feito, da religião, ele estava quebrando a autoridade da Escritura. E então Paulo vai e o repreende. Olha que coisa, Agostinho está dizendo, a base da exortação que ele dá a Pedro, exatamente o que está escrito. Não é porque Pedro é Pedro que ele vai ter autoridade para falar, se não for dentro da Escritura. Então, que autoridade tem alguém dizer, olha, eu sou um apóstolo, né? E aí, o que eu falar está... Não, a norma que normatiza é a palavra. A norma que regula é a Escritura. O que regula o próprio Pedro é a palavra. Não a autoridade da pessoa em si, mas a própria palavra é que regula. E aí Pedro e Paulo vai e o exorta abertamente. No seu comentário de Gálatas, Tomás de Aquino reconheceu que a repreensão de Paulo tinha implicação direta quanto ao Evangelho. A ocasião da repreensão não era algo de menor importância, mas era justa e útil, diz Tomás de Aquino. Ou outro apóstolo, ou mesmo um anjo dos céus, se ele pregasse outro evangelho, ele não poderia ser recebido. Era anátema. Paulo estava falando isso aos Gálatas, irmão, no início, no capítulo 1. Como é que não vai repreender Pedro? Ele disse assim, você, segundo o evangelho, eu te repreendo. A tua postura não está de acordo. Isso nos faz perceber, não é, que, mais uma vez, só frisando, né, aquilo que nós recebemos do Antigo Testamento vem das mãos dos judeus, foi entregue a nós pela igreja do Antigo Testamento, certo? Exemplo clássico, Romanos 3:2. Vamos lá abrir o texto, por favor, que isso é bem descrito lá. Romanos 3, verso 2, diz assim, verso 1 e 2, vamos ler. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? 2. Muitas, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados o quê? Os oráculos de Deus. Aos judeus foi confiado os oráculos de Deus. Que coisa absurda, irmãos, é o fato de que a igreja, e aquilo que vimos anteriormente, né? Você afirmar de que a igreja, ela tem a infalibilidade desse processo. A igreja de Roma não nos deu a Bíblia. Irmãos, foi Deus quem nos deu a Bíblia. Como? O reconhecimento da igreja. Mas aqueles que reconheceram a igreja foram julgados pela própria Escritura. O próprio Pedro, que escreveu a palavra, foi julgado por ela no momento oportuno. Porque a norma que normatiza é a Escritura. Ela não é normatizada por ninguém. Ela é quem normatiza todas as outras coisas. Ela é que normatiza todas as outras coisas.
Isso nos leva, então, deixa eu ver aqui o tempo que eu tenho. Eita, meio-dia. O tempo se foi, né? Se eu começar aqui, eu não vou, realmente, eu vou ter que ir até o fim. Então, eu vou deixar, não para esse domingo, porque domingo que vem é aniversário, no outro encontro, o cano, eu vou terminar esse assunto do cano, acho que no tempo da escrituração do cano do Antigo Testamento, vai dar uns 15 séculos, mais ou menos. Mas vamos terminar, tá certo? Acho que melhor do Novo Testamento, que demorou 80 anos, mas vai ser melhor. Vai ser melhor do Novo Testamento. Então, aí no retorno, a gente volta a tratar desse tópico em particular, agora apenas no segundo argumento. Deixa eu só frisar o argumento para a gente lembrar do que vai fazer na próxima aula, tá certo? Isso, a segunda falácia é a seguinte, né, a da composição, de que era verdadeiro de uma parte da igreja, tá certo? De que a igreja foi quem instituiu o cano como inteiro, em todas as eras. E aqui você vai perceber, se a igreja instituiu o cano em todas as eras, nós vamos ter que entender, voltar um pouquinho àquele nosso argumento anterior. Qual o papel do Antigo Testamento? Que papel eles tiveram na formação do Antigo Testamento? E a discussão vai se basear exatamente aqui. Nós voltaremos nesse tópico e vamos começar a discutir a partir daí, certo? E vamos falar um pouco da sucessão dos papas, qual o papel da sucessão que eles colocam na autoridade da formação do cânon. A gente vai discutir um pouco essas coisas na próxima aula, se Deus permitir. Tá bom? Irmãos, o tempo se foi. 17 horas estaremos de volta aqui, se Deus permitir. Hoje à noite à tarde temos Santa Ceia do Senhor, tá certo? Prepare o seu coração e prepare sua alma para participar da mesa do Senhor também, ok? Vamos orar, vamos nos despedir. Obrigado, Senhor, pela bênção dessa manhã, pelo privilégio de podermos meditar nesse assunto, Senhor Deus, tão precioso, e podermos firmar nossos pés na verdade e não sermos levados, ó Deus, pela maioria e por tantos que têm se dobrado ao romanismo na nossa época. Dá-nos um coração submisso à Tua palavra e possamos amar ao Senhor como revelado nas Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.